lá depois de Atos dos Apóstolos. Você passa por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Romanos 15, 4. Amém? Acharam? Romanos capítulo 15, versículo 4. Depois de Atos dos Apóstolos. Passa os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Isso, passa os evangelhos. Você passando os evangelhos, você vai chegar em Atos dos Apóstolos, porque todos os Atos, logo depois que Jesus ressuscitou, aí vai chegar em Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Quem achou, diga amém. Então coloca a Bíblia no coração. Pai, fala o nosso coração e nos ensina através da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala comigo. Amém. Diz assim: porque tudo que dantes é antes, tá? Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Amém? Olha, pastor. Porque tudo que dantes foi escrito para nós foi escrito. Tudo que foi escrito na Bíblia é para nos ensinar. Sabe, esse pensamento que eu falei antes, que a gente tinha, poxa, se alguém tivesse me falado isso antes, se alguém tivesse me ensinado isso antes, hoje Deus nos ensina a como termos uma vida abençoada daqui por diante, mas a Bíblia lá atrás já nos ensinava. Diga glória a Deus. Tudo o que a Bíblia fala é para nós aprendermos. Às vezes eu vejo gente que fala assim: meu Deus, pastor, eu tenho medo de passar pelo que Jó passou. Meu Deus, eu tenho medo de fazer o que Davi fez. Mas a Bíblia, isso serve para nos alertar, para nos ensinar. Não significa que nós temos que passar por isso. Quem está compreendendo? Então, aprenda o que o Espírito Santo quer te ensinar. Aprenda o que o Espírito Santo está te ensinando hoje. Não se preocupe, não tenha medo. Se você, que nem Deus falou para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, o pecado jaz à tua porta e cumpre a ti dominar. Então, tudo que foi escrito na Bíblia, o erro de Davi, o pecado de Davi, o erro do juiz Sansão, né? Sansão é um homem, como escrito na Bíblia, como nunca houve mais forte do que ele. A Bíblia diz que Sansão venceu 1000 homens com uma queixada de burro, de jumento. Então Sansão era um homem muito forte, mas se apaixonou por uma moça chamada Dalila, e a Dalila foi enrolando Sansão, e o Sansão revelou para ele aonde estava a sua força, e a força do Sansão estava onde? No voto que ele tinha com Deus. Não era o cabelo, pastor? Não, era no voto. Ele tinha um voto com Deus de não cortar o seu cabelo. Ele tinha um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus, e ele revelou para Dalila qual era a maneira de quebrar este voto que ele tinha com Deus. Não era o cabelo em si, não era o cabelo em si, era o voto que ele tinha com Deus. Você está entendendo? Então, você vê a força de um voto que nós temos com Deus. A força de um voto, ela é tremenda. Eu não estou falando de voto financeiro, estou falando de voto com Deus. Então você vê que aqui a Bíblia nos ensina, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Para que pela paciência e consolação, ou seja, cumprimento das Escrituras, tenhamos esperança. Então você vê que Deus fez tudo para nós hoje. Ele formou um manual de instrução. Deus formou as instruções para que hoje a gente tente errar o mínimo possível. Errar, todos nós vamos errar. Você vai errar, todo mundo vai errar.
Só quem não errou foi Jesus. Mas a diferença é que nós vamos tentar errar o mínimo possível. Diga glória a Deus. E é aquilo, quando eu me transporto para a palavra de Deus, quando eu mergulho na palavra de Deus e começo a aprender, porque a Bíblia, você pode ver, a Bíblia não escondeu o grandíssimo pecado de Davi. A Bíblia poderia ter escondido, não poderia ter escondido. Deus poderia ter dito, não vou colocar isso na Bíblia. Ele não permitiria com que os que escreveram a Bíblia colocassem na Bíblia. Não vou colocar esse erro de Davi. Mas não, fez questão de colocar o erro que Davi cometeu. Que no dia em que era o dia para todos os reis irem para a guerra, o Davi ficou em casa, ficou no palácio. Quem já leu sobre isso? Você já leu sobre isso? Eu fico imaginando o Davi com uma roupa de ficar em casa assim, né? Real, uma roupa real. Como é que chama? É roupão, não é roupão que chama, que eles recusam em casa? Eu imagino o rei Davi com roupão assim, azul com dourado nas pontas, e o brasão da família do lado assim, ele andando, né, com a coroa na cabeça, andando na sacada do palácio, e ele olha para um lado, ele olha para o outro, e de repente ele olha e avista quem? Você lembra? Batseba. Ele olha e fala, moça bonita, quem é aquela moça lá? Chama um dos seus criados, sei lá quem, pergunta quem é aquela, aí você sabe o que aconteceu. Aí mandou chamar, aí engravidou a menina, aí para tentar abafar o caso, como diz o outro, chamou o Urias, né? Que era o marido dela, e aí o Urias, fica aqui, vai dormir com a tua esposa, estou te dando uma folga. Aí o Urias não quis, ficou dormindo na porta do palácio, aí ele tentou embebedar o Urias bebedou, mas não foi para casa, aí por fim ele mandou matar. Não, pastor, ele não mandou matar, ele colocou no fronte de batalha, mas estava bem explícito na carta que ele escreveu para o general, coloque-o no fronte para que morra, ou seja, coloca no pior lugar. Mas sabe que eu pensando assim, você vai entender o que eu estou falando. Eu estava pensando, comecei a pensar essa madrugada, porque Deus me deu muitas. Eu tive que começar a escrever porque eu esqueci de tudo. Eu comecei a pensar, mas peraí, uma mulher hoje, para saber que está grávida, não sabe que está grávida do dia para o outro. Não é verdade? Não sabe. Demora no mínimo quanto tempo? Um mês? No mínimo um mês para desconfiar que está grávida. Então, o Davi, ele teve um mês para pensar na besteira que fez. Ele teve um tempão para pensar, pedir perdão e se redimir, e ele não fez isso. Pois, pastor, por que o senhor está falando isso? Para que isso sirva como lição para nós. Errei, assume o erro diante de Deus, fala, Senhor, eu errei, me perdoa, meu Pai, eu não posso continuar assim. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela serve para nos ensinar, não para nos punir. A punição somos nós mesmos que fazemos acontecer. Eu só sou punido se eu quiser ser punido. Ora, eu só sou preso se eu quiser ser preso. Mas se eu for injustiçado, aí é outro assunto, estou dando um exemplo. Eu vou pegar, eu vou ali, vou fazer uma besteira e vou responder pelos meus próprios atos. Na Bíblia ela está me ensinando para que eu não faça as coisas, para que eu procure fazer o mínimo possível de erros, para que eu chegue diante de Deus o mínimo possível imperfeito. Perfeito, como eu falei na semana passada, nenhum de nós somos. Então olha só que interessante, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, um livro na frente, 1 Coríntios 13 e 11. 1 Coríntios, um livro na frente, 13 e 11. Achou? 1 Coríntios 13
capítulo 13, versículo 11. Acharam isso? Diz assim: quando eu era menino, discorria como menino. O que significa discorrer? Discorrer significa percorrer, vaguear, discursar, falar, pensar, raciocinar e examinar. Então, quando eu era menino, eu agia como menino. Como é que o menino age hoje? O menino hoje em dia pensa em pagar boleto? Ele pensa assim: poxa, eu vou gastar menos água para minha mãe pagar menos água no final do mês. Eu vou procurar. Os meninos e meninas pensam assim: eu vou economizar. Pensa nada. Minha filha com 19 anos não pensa assim. Vai tomar banho a 1 hora de banho. Esquece a chapinha ligada. E a outra também. Quer dizer, por quê? Porque eles discorrem como menino, até a hora que começar a pagar boleto. Não é? Quando começar a pagar boleto, opa, peraí, eu tomava 20 minutos de banho, vou tomar 5. Né? Fico 1 hora chapinha. Não, se bem que chapinha não tem jeito, irmão. Chapinha não vai economizar. Mas eu estou dando exemplo, quem está entendendo? Então, só que quando, ok, olha o que ele fala aqui, quer ver? Ó? Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vamos traduzir isso para o espiritual. Nós temos que ir um nível além. Nós temos que parar de agir espiritualmente como meninos na fé, meninas na fé. A gente tem que começar a agir como homens e mulheres na fé. Como assim, pastor? Como é que eu faço então? Eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Fale com Deus. Pergunte para Deus. Meu Deus, o que eu faço para me chegar no próximo estágio? O que eu faço para me melhorar minha vida espiritual? Eu tenho que ler mais a Bíblia? Eu tenho que orar mais? Eu tenho que jejuar mais? E Deus vai te ensinando, e aos poucos vai brotando no teu coração aquilo que você tem que fazer. Porque naturalmente, eu vou falar de mim, né, sobre sexo masculino. Naturalmente, eu passei da fase de homem, de menino para homem. Eu precisei levar muita pancada. E eu não passei da fase de menino para homem com 18 anos. Meu irmão, foi muito depois. Isso que eu vim morar sozinho em Florianópolis. Sozinho não, eu saí da minha casa com 14 anos e vim para cá. 14 anos morei na casa da minha prima com os meus primos, mas eu não tinha pai e mãe junto. Com 16 para 17 anos fui morar sozinho, e eu não me tornei homem por causa disso. Comecei a levar muita pancada, comecei a pagar as minhas próprias contas, mas chegou um momento que eu falei: não, peraí, eu tenho que mudar, eu tenho que me tornar homem. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu comecei a me tornar homem nesse sentido quando eu me casei, que aí a responsabilidade aumentou, já não era só eu. Mas por quê? O que o senhor quer dizer com isso? Pensa espiritualmente isso. A partir do momento em que você casa com Deus, eu casei com Deus, você não casou com Deus? Se você não casou com Deus, você não faz parte do corpo de Cristo. Isso é bíblico. Casar com Deus é casar com Jesus. Nós somos a esposa e ele é o esposo, o noivo, ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Então ele fala que nós nos tornamos uma só carne. Você está entendendo? Então, a partir do momento que eu casei com Cristo, que eu casei com Deus, eu tenho que começar a assumir este compromisso. Ou eu estou com Deus ou eu não estou com Deus, irmão. Você não pode casar com a tua esposa, você não pode viver com a tua mulher, com o teu esposo, tendo uma vida dupla. Está errado. Como é que pode isso? A tua esposa, o teu esposo vai aceitar? Se você falar, a não ser que tem alguma coisa errada. Sim ou não? Se eu falo para minha esposa, está arrependido em nome de Jesus, olha, estou dando exemplo, viu? Está entendendo, né? Se eu chego e falo para minha esposa, brincadeira, irmão, só para dar um exemplo. Ô amor, esse negócio é o seguinte: quando eu conheci a Predegunda, e eu vou ficar contigo com ela.
vai me dar cascudo até outro dia, mano. Vai me mandar embora de casa. Qual mulher que vai aceitar isso? Tem. Infelizmente tem. Mas a pessoa que faz tudo correto, a pessoa que faz tudo certo, não vai aceitar isso. Mas por que você está falando isso, pastor? Não, irmão, não tô... esquece esse negócio de pecado agora nesse sentido. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do teu casamento com Deus. É isso que eu quero que você entenda. Deus não aceita uma terceira pessoa no relacionamento. Pastor, mas não é Pai, Filho e Espírito Santo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando você casa com Deus, você casa com Jesus, com o Espírito Santo. Isso é uma ação para outro dia. Mas você casou com Deus, você tem que ter uma vida correta com Deus. Errei. Oh meu Deus, olha, eu vacilei. Meu Deus, olha, me perdoa, tal. Mas eu tenho que procurar viver uma vida com Ele. Diga glória a Deus. Então, deixar de ser menino e passar a ser o quê? Homem. Deixar de ser menina e passar a ser mulher. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13. Filipenses é mais para frente. É um pouco mais difícil de você achar. Mas procura aí, a gente tem tempo. Filipenses. Se precisar de ajuda, pede para o pastor Matheus ajudar aí, pastor. Depois de Efésios. Ih, pastor, piorou. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga amém. Filipenses 3,13. Eu vou ler para vocês. E diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não, pastor, agora o senhor me confundiu. O senhor falou que é para mim lembrar das coisas do passado. Agora o senhor fala que não é para mim lembrar. Eu não falei que é para você lembrar das coisas do passado. Quem disse que eu falei isso? Eu digo pelo contrário, esquece o passado. As coisas boas você pode lembrar, as coisas maravilhosas, não, o dia que você conheceu Jesus. Mas esquece o passado, segue para o alvo. Meu irmão, minha irmã, você vai ser tão feliz a partir do momento que nós tivermos esta consciência que a minha vitória está em Cristo, que a minha vitória está em colocar o alvo em Cristo. Esquece o passado, esquece mágoa, esquece tristeza, esquece rancor, esquece quem te magoou, esquece o passado, irmão. Vive o futuro, vive o presente melhor, vive o presente, entrega o futuro nas mãos de Deus. Siga no alvo, siga para o alvo é Cristo. Meu irmão, o alvo é Cristo, é a sua salvação. O resto é o que? Lucro. Então, pastor, peraí, eu tenho que trabalhar. Eu não posso focar em Cristo não, irmão, a gente não pode ser ingênuo também nesse sentido. É óbvio que você vai trabalhar, é óbvio que você vai cuidar da sua família, é óbvio que você vive neste planeta chamado Terra, você não é extraterrestre, mas você tem que se desligar das coisas do mundo. É o único jeito de você vencer, é o único jeito de você ser feliz de verdade. Meu Deus do céu, quantos de nós vivemos no mundo um tempão? A gente viveu no mundo, a gente já aprendeu, já tomou na cabeça, como eu estava falando agora. Meu irmão, eu fui começar a crescer com 30 anos. 30 anos. Mas não preciso esperar 30 anos. Se já tem, poxa,
A gente não fala isso. Se alguém me ensinasse 30 anos atrás, há 20 anos atrás, se alguém me dissesse assim, 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 poxa, minha vida seria outra. Hoje Deus está te ensinando para que a tua vida seja outra. Amém? Hoje o Espírito Santo está me usando para te ensinar, para que amanhã você seja muito mais feliz do que hoje. Que o teu ano de 2024, 25, 24 seja melhor do que 23 e 25 melhor, se Jesus não voltar. Quem está compreendendo? Mas para isso eu tenho que fazer muitas coisas. É como eu já falei aqui, tem coisas que eu vou ter que fazer que vai doer em mim, que vai doer em você. Eu estou batendo nessa tecla que o Espírito Santo está mandando fazer. Irmãos, eu não vasculho a sua vida. Eu não vasculho a sua vida porque isso é errado. Quem está compreendendo? A sua vida é você e Deus. Eu acho isso horrível. Eu acho ridículo. Pastor que fica procurando saber da vida do que o meu não está fazendo. Meu irmão, a sua vida é você e Cristo, querido. Eu não vasculho a sua vida. Deus sabe disso. Cuide da minha. Se eu tiver que te ajudar é diferente. Se você me pedir ajuda é outra história. Mas a sua vida é entre você e Deus. O que você faz no seu trabalho, na sua empresa, na sua loja, o que você faz no seu quarto, o que você faz no seu... é você e Deus. Eu estou aqui para ensinar. Agora, eu tenho que te falar quando o Espírito Santo me fala. Você tem que fazer certas coisas que vai doer em você. Entre elas, como eu falei aqui na quarta-feira, quem veio sabe disso. Você vai ter que se desligar de muitas pessoas que estão te puxando para baixo. Pessoas que estão te prejudicando, você sabe disso. Se eu estou falando é porque o Espírito Santo sabe o que ele está falando. Eu não estou dizendo que você vai cortar o seu vínculo com todo mundo agora. Não. Pastor Marcelo falou, pastor Marcelo, não vem com essa conversa não. Quem está falando aqui é Deus. Porque eu estou falando diante da Bíblia, quer ver? Vou te mostrar na Bíblia isso. Já vou falar para encerrar. É Deus que está me mandando te falar isso. Quem sou eu? Que autoridade eu tenho para mandar você cortar a relação com alguém? Eu não tenho essa autoridade. Posso te passar o que o Espírito Santo está me mandando falar, sem dizer a quem. O Espírito Santo não está dizendo que você tem que cortar vínculo com fulano, com ciclano, com beltrano. Mas tem certas coisas que você vai ter que deixar de mão. A Bíblia é bem clara lá no Salmo 1. Deixa eu lá no Salmo 1 rapidinho. Não precisa você ir, tá? Lá no Salmo 1, falar isso que eu estou dizendo para você. Já vou encerrar. Quem aqui quer ser bem sucedido na sua vida espiritual? Levanta a mão. Quem quer ser bem sucedido na sua vida em geral? Então ouça o que Deus fala através do Salmo 1. Acho que você lembra disso, né? Você já ouviu falar? Bem-aventurado, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O varão aqui pode ser mulher, pode ser homem. Bem-aventurado, feliz o varão, feliz a mulher, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Antigamente os ímpios era todo aquele que não era judeu. Hoje o ímpio é todo aquele que não professa a mesma fé que a gente, que não crê no Senhor Jesus como Salvador, que não crê no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. Então, esses são os ímpios, considerados ímpios, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém, nem para, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, pecador, quem não é pecador aqui, né? Pastor, então eu não posso estar nessa roda aqui, porque eu também sou pecador, Não, você entendeu o que eu estou falando. Eu assim, eu trabalho no secular, né? O que é secular? É o mundo fora, as coisas fora do Evangelho. Eu trabalho no mundo secular. Você trabalha no mundo secular, porque provavelmente você não vive do Evangelho. Então, eu trabalho no secular. Eu tenho que conversar com pessoas que não são da mesma fé que eu. Eu tenho que lidar com pessoas que não têm a mesma fé que eu. Mas isso não significa que eu tenho que andar com elas e lidar com elas no sentido de ficar na roda delas.
Quando eu estou sentado na roda e tem pessoas que começam a falar besteira, Mateus sabe. Eu olho, ele também não, ele sabe. Sério, com licença. Ai, pastor, não que chato nada. Eu prefiro chatear pessoas do que aborrecer a Deus. Sai mesmo. Começa a falar besteira. Tem gente que não gosta, tem gente que não me convida mais. Familiares não me convidam mais para ir em festa. Ai, pastor, mas isso não é ruim? Para mim não é. Por quê? Porque não compacto. Eu tenho que tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão. É uma decisão ruim, difícil? É, mas vai te trazer muitos benefícios. Muitos benefícios. Pastor, mas a minha família, poxa, metade vai, metade não vai, metade bebe, metade não bebe, como eu faço? Não estou dizendo que você tem que parar de andar com eles, não estou dizendo nada disso. Mas eu acho que tudo para você, a partir do momento que você ama Cristo, tudo tem limite. Para mim tem um limite, eu vou me convidar para uma festa de família. Eu vou, não tem problema. A partir do momento que eu vejo que algo está saindo fora do que está me incomodando, eu peço licença com toda a educação e respeito, falo, pessoal, tem que ir, está na minha hora, Deus abençoe, tchau, vamos lá. Eu fiz um casamento há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Meu Deus do céu, acho que faz 2008, acho que foi. Em 2008, 2009. E era uma pessoa da igreja. Só que quem pagou o casamento da pessoa da igreja foi os pais dela. E veio a família de tudo que é lugar do estado. E começou lá, tal, o juiz de paz fez a parte dele, eu fiz a minha parte, fiz o casamento dela, sentei numa mesa, trouxeram, comi lá, não lembro se era chance, se era almoço, não lembro agora. Aí depois, uma hora começou a vir, cerveja, aí o pessoal começou a ficar alterado, já começaram aquelas palavrão e tal, e meu limite chegou. Com toda a educação, com todo respeito, levantei, fulano, pô, obrigado, tá, Deus abençoe. Ah, pastor, muito obrigado por tudo. Fica mais um pouquinho. Não, a gente tem que ir lá, tal. Não tem clima, irmão. Não é mais o meu mundo. Você está entendendo? Não dá, para mim não dá. Se você ainda sente, não, pastor, eu ainda não consigo. Amém. É você e Deus, é isso que eu estou dizendo. Mas Deus está te ensinando que quanto mais você se afasta de coisas erradas, mais perto do certo você está. Isso é óbvio. Quanto mais eu me afasto do mundo, mais perto de Deus eu estou. Amém? Quanto mais eu me afasto do mal, mais perto do bem eu fico. Quanto mais eu me afasto do erro, mais acerto, mais perto do que é certo eu estou. Isso são escolhas. E Deus vai começar a te abençoar. Pastor, mas eu tenho que, às vezes eu tenho que dar ali uma assistência, às vezes eu tenho que dar um abraço, mas eu não estou falando para você não fazer isso. Você tem que dar testemunho, tá certo? Você tem família, nem todo mundo da tua família é convertido. Você não vai abraçar os convertidos e olhar para os que não são convertidos e tratar mal, pelo contrário, você tem que tratar muito bem. Na hora de chamar, ele vai lá dar um abraço, mas você sabe, o Espírito Santo vai te mostrar o limite. Você está entendendo? O limite, chegou o limite. Com muita educação, muito respeito, com licença. Com licença. Começou a falar, escarnecer. Quando começar a escarnecer sua fé, quando começo a escarnecer minha fé, eu não debato. Entre familiares, eu não fico perdendo meu tempo. Você acha isso? Tá bom. O que tu acha? Eu acho que tá legal. Deus abençoe, claro, tchau. Perder meu tempo discutindo. Não faço mais isso. Porque senão estou à roda dos escarnecedores, vou deixar os escarnecedores, eles não têm o que perder. Quem está compreendendo? Mantenha o teu foco em Cristo, diga glória a Deus, para que você não perca a tua salvação, para que você não perca a tua comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Não tem nada que pague. Ontem eu estava no meu serviço, eu estava cansado. Sexta-feira. Estava no meu serviço, mas cansado. Eu entrei às 7 da manhã. Tinha uma entrega grande, né, Mateus? Tinha uma entrega grande. E eu, quinta e sexta. Aí uma hora eu estava cansado. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é brabo trabalhar nesse mundão. Daqui a pouco me veio uma alegria. Sabe, me mandou uma alegria. Eu falei, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu tenho um trabalho.
Coisa boa, estou aqui, posso ouvir louvor, estou trabalhando quietinho na minha, sozinho, ninguém me incomoda. O que estou reclamando? Aí o Espírito Santo vem e te abraça, sabe? Porque uma vez ele me disse: Marcelo, você tem que fazer o que você fazia antes para a igreja crescer. Então ela largar tudo e ficar só na igreja. Por que ele me colocou no caminho trabalhar de novo? Trabalhar no secular. Por quê? Não sei. Não estou trabalhando. Estou trabalhando, estou feliz, amém? Daqui a pouco tudo se encaixa. Vai dar tudo certo. É isso que eu quero que você entenda. Talvez hoje você não está entendendo. Por que Deus está fazendo trabalhar tanto? Por que Deus está permitindo que eu seja cansado? Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, até nisto você vai ser alegre e feliz. E você vai entender, porque amanhã ele vai encaixar, mas tudo vai se encaixar. Diga glória a Deus. E você vai dizer: poxa vida, valeu a pena. Meu Deus, valeu a pena. Graças a Deus que foi assim. Eu aprendi, vou ensinar meu filho, vou ensinar meu neto. Graças a Deus. Seja feliz com o Espírito Santo, querido. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, se você estiver com Deus, quando você estiver se sentindo mal, você fala: Senhor, o que está acontecendo? Me preenche com a tua alegria. Na hora, irmão, o Espírito Santo vem e você: ah, que maravilha, o que você estiver fazendo vai ser prazeroso. Diga glória a Deus. E foi o que aconteceu na sexta-feira. Eu falei: nossa, meu Deus, que cansaço. Meu Deus do céu, poxa, eu estou desde as 7 da manhã aqui. Já era lá de 4 horas da tarde. Na sexta eu fiquei até que horas? Até tarde, né? Não, na sexta eu fiquei até tarde, né? Fiquei até tarde na sexta-feira, fiquei 12 horas na empresa. Mas quando eu falei assim, até as 4 estava de boa, às 4 horas comecei a cansar, comecei a bater, sabe, tipo uma coisa chata. Nossa, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, eu não quero ficar assim, daqui a pouco vem uma alegria indo. Eu falei: que coisa boa estar aqui. Que maravilha. Graças a Deus. Ele te preenche. Quem está compreendendo? Faça isso. Faça isso para que o Espírito Santo ele venha te envolver em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu ia falar mais algumas coisas, mas é um estudo que eu fiz de madrugada. O Espírito Santo me acordou de madrugada. Eu comecei a escrever. Começou a vir passagens bíblicas na minha cabeça. Eu lembrava da passagem bíblica que ela procurava. O Espírito Santo fez esse mini estudo para você sobre o passado. Amém? O passado tem seus pontos bons e o passado tem seus pontos ruins. O que é bom eu guardo, o que é ruim eu jogo fora. Sirva só para me aprender, como a Bíblia me ensina. Diga glória a Deus. Quem entendeu o que o Espírito Santo quis falar, dê uma salva de palmas para Jesus.